Graça e paz em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todo mundo está prestando atenção? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Tito, capítulo 1. Nós demos demos o nosso pontapé inicial na carta de Paulo a Tito na semana passada. E nós tivemos aqui a introdução à carta. E nessa introdução a gente falou um pouco sobre os 4 primeiros versículos da carta de Tito. E hoje nós iremos dar prosseguimento, continuidade, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Então você abra aí Tito capítulo 1, versículo do 5 ao 9. Então nós iremos aqui no nosso culto de doutrina, nosso culto de ensino, falar um pouco a respeito dessa carta e dessas instruções que Paulo deu ao seu outro filho na fé chamado Tito. Amém? Amém. Todo mundo abriu aí Tito capítulo 1. Então vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses, em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância. Versículo 8. Mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz, tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Amém? Vamos orar, irmãos. Ore comigo, por favor. Feche seus olhos e venha a Deus em oração comigo. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, principalmente pelo teu Filho na cruz, que nos deu a vida, que nos resgatou do império das trevas, como a tua palavra nos ensina. Principalmente pelo perdão dos pecados. Principalmente pela esperança de uma vida eterna contigo. Enfim, principalmente pela graça, pela salvação que o Senhor nos proporcionou através do teu Filho Jesus. Pai, nesse momento, mais uma vez, nos reunimos em teu nome como igreja. E mais uma vez, estamos aqui para estudar a tua palavra, para ouvir o que ela diz, para ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Por isso nós te clamamos, nós te suplicamos, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja aberta para a compreensão da tua palavra. Faz com que ela penetre no mais profundo do nosso ser, e que possamos sair daqui edificados por ela, transformados por ela, e que também possamos sair daqui depois da explicação e aplicação da tua palavra, meditando na nossa vida como cristãos. Faz assim, Senhor. Faz assim, para a glória do teu nome. Aqui nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Paulo havia feito na primeira carta ou nas duas cartas para o seu filho Timóteo, Paulo também encarrega Tito de uma tarefa. E da mesma maneira que ele fez com Timóteo, ele está fazendo aqui com Tito. Interessante que eu estava dando uma leitura em alguns comentários e eles diziam que a introdução que se faz tanto para a primeira carta de Paulo a Timóteo como para a segunda e também para Tito é uma introdução só. São as cartas chamadas pastorais. Elas tinham como intuito corrigir alguma coisa que estava de errado no meio da igreja. Ela tinha como intuito de extirpar do meio da igreja, tirar do meio da igreja ensinamentos heréticos, ensinamentos errados. Por isso é muito comum nós encontrarmos a expressão, tanto na primeira carta de Paulo a Timóteo, como na segunda, como aqui em Tito, a seguinte expressão: sã doutrina. Parece-me, ou parece-nos, que Paulo estava com essa preocupação de manter o padrão das sãs palavras, como ele vai dizer, de tirar do meio da igreja ensinamentos que não convinham com aqueles ensinamentos que já haviam sido passados pelos próprios apóstolos. Essa era uma preocupação de Paulo: combater o falso ensino. Amém? Amém. Para Timóteo, ele disse: te deixei. Aonde ele deixa Timóteo? Em Éfeso. A tarefa de Timóteo era trabalhar com a igreja nesse sentido, dessa maneira, em Éfeso. Só que com Tito já era em outro lugar. O outro filho na fé de Paulo, chamado Tito, ele não é enviado para Éfeso, ele é enviado para onde? Para Creta, é o que a gente vê aí no versículo 5. Então ele envia Timóteo para Éfeso e envia Tito para... Aliás, ele nem envia Tito para Creta, né? O texto diz que ele deixou Tito em Creta. Significa dizer que o próprio apóstolo Paulo estava lá, não é? Ele diz, versículo 5: foi por isso que te deixei em Creta. E eu gostaria de começar justamente observando essa frase: foi por isso que eu te deixei. O que significa essa frase? Foi por isso que eu te deixei. Essa frase significa que Paulo deixou Tito lá com um propósito. Tito tinha um propósito estabelecido e está em Creta, de permanecer em Creta. Ele não estava lá a passeio. Ele não estava lá pelo fato de que ele gostou de Creta. Ele não estava lá em Creta como turista, porque se Paulo estava também em Creta, provavelmente eles estavam nas suas viagens missionárias. Mas mesmo estando em viagem, ele não estava como turista. Ele tinha um propósito. Ele tinha uma missão. Vocês lembram que quando a gente estava falando aqui de Timóteo, tanto na primeira carta como na segunda, a gente falava que Timóteo, ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha uma obra a ser cumprida. Ele tinha um propósito. E com Tito não é diferente. Ele também foi deixado em Creta para um propósito. Por isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui dessa frase: foi por isso que te deixei. Porque havia uma necessidade. Ele não foi deixado lá por deixar. Tito tinha uma missão a cumprir. E que missão é essa? Olhe para o texto, por favor. Versículo 5.
Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusessem em quê? Em ordem. A primeira missão de Tito era colocar as coisas em ordem. Então, qual era a falta de ordem que estava acontecendo? A igreja provavelmente ela estava desorganizada, mas era muito mais do que isso. Por falta da organização e por falta de uma liderança, a igreja provavelmente estava sendo levada de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Então Tito foi deixado lá para colocar as coisas em ordem. Aquilo que não estava em ordem, aquilo que estava em desordem, ele precisava organizar. Ele precisava manter uma ordem, manter o padrão. E foi por isso, em primeiro lugar, que Tito foi deixado lá. Essa, irmãos, precisa ser uma das nossas preocupações. Manter a ordem. Manter a organização. Uma vez eu estava conversando com um amigo, que ele, nem sei se ele ainda é evangélico, se ele ainda é cristão, não sei. Sinceramente não sei. Mas ele estava me dizendo que ele não é a favor da igreja organizada. Ele é a favor do seguinte: olha, você é cristão, eu também, eu vou na sua casa, a gente se reúne e faz um culto. Mas ele não era a favor da igreja, ele usou até uma palavra, ele não era a favor da igreja institucionalizada. E sabe o que significa isso? Institucionalizada? A igreja como uma instituição. Em partes eu tenho que concordar com ele. Porque se a igreja, que é os irmãos, eles existirem para beneficiar a instituição, aí está errado. Agora, se a instituição existir para beneficiar os irmãos, aí eu concordo. Aí está ok. Quando é que as coisas mudam? Quando é que acontece essa coisa contrária? Quando os irmãos que beneficiam a instituição. Alguém pode dar um exemplo? Enquanto eu declaro. Quando você contribui para que o pastor compre o jatinho dele. Quando os seus dízimos e ofertas constroem o templo de Salomão. Então a igreja está servindo para beneficiar a instituição. Mas não é assim que tem que funcionar. Se a igreja se organiza como instituição, porque, irmãos, hoje, a igreja como instituição, ela é até necessária, por assim dizer. Porque vai chegar um momento que, se nós aqui nos reunindo como igreja, se nós não tivermos o CNPJ, vão fechar as portas. E sabiam disso? Mas essa igreja organizada com CNPJ, ela precisa existir para beneficiar o corpo de Cristo e não o contrário. A organização é necessária, mas não em benefício da instituição, mas em benefício do corpo de Jesus. Amém? Amém? Então, Tito é deixado por Paulo em Creta para organizar a igreja, para proteger a igreja, proteger dos lobos, dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos. E eu não estou falando dos nossos dias, eu estou falando daquele tempo. Apesar de que hoje tudo isso que eu falei serve para hoje. Mas eu estou dizendo que Tito foi deixado lá para isso.
proteger dos falsos mestres, pastores e apóstolos. E por que há essa necessidade? Porque infelizmente a igreja gosta do que é falso. A igreja gosta do que é falso. E engraçado que todo mundo se anima para uma coisa nova. Mas ninguém se anima, pelo menos não na maioria das vezes, para um culto de palavra. Mas se for um culto com um globo de luz, um jogo de luz, lota. E a igreja gosta do que é falso. E se você disser, mas isso aqui não é bíblico, você está julgando. Não julgueis. Mas apóstolos não existem hoje, não. Não toquem no ungido. Então há uma necessidade de proteger a igreja. E mais, escute isso que eu vou dizer. Proteger a igreja dos lobos e proteger a igreja dela mesma. E tudo isso se dá pelo fato de que muitas vezes a igreja não cresceu ainda. Quem tem filho pequeno ou quem já teve filho pequeno, levanta a mão. Pergunta: você deixava o seu filho fazer tudo o que ele queria? Por quê? Porque ele ainda não tinha noção, como criança, do perigo que ele corria. Então, se a gente deixar, a Isabela atravessa correndo ali. Porque ela não tem noção do perigo que ela corre. Assim é a igreja quando ela é imatura. Ela não tem ainda a noção do que é perigoso dela estar ouvindo, dos ensinos que ela está absorvendo. É perigoso. Então a igreja precisa crescer, amadurecer, desenvolver a sua fé. É isso que Paulo chama aos Tessalonicenses: desenvolver a vossa salvação. Então Tito foi deixado em Creta para que organizasse a igreja, para proteger a igreja dos lobos e dela mesma. E para isso que ele ficou lá. Essa era o primeiro motivo pelo qual ele ficou lá. Mas havia um segundo. Porque tudo isso que eu falei, proteger a igreja, afastar os falsos mestres, afastar o falso ensino, afastar as heresias, só era possível se houvesse a segunda coisa pelo qual Tito ficou lá. E qual era? Versículo 5. Ele diz: por isso te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesse presbíteros, bispos, líderes, pastores, seja lá como você queira chamar. Porque se a igreja não tem uma liderança, ela não sabe para onde vai. Se a igreja não tem líderes que as conduzam no caminho correto, ela não sabe para onde ir. E aí eu me lembro da frase do gato de botas. Não é do gato, é aquele gato da Alice, País das Maravilhas. Como é o nome do gato, meu Deus? Como é o nome do gato? Alguém me ajuda? É um gato. É um gato sem bola. É um gato que a gente só vê o sorriso dele, não dá para ver o rosto dele. Enfim. Mas eu me lembrei dele porque chega um determinado momento que a Alice chega para ele e pergunta: essa estrada vai para onde? E ele disse assim: para onde você quer ir? Aí ela disse: eu não sei. Então qualquer estrada serve para quem não sabe para onde quer ir.
se nós não soubermos a direção que nós temos que tomar, se nós não soubermos qual ensino temos que seguir, qualquer ensino vai servir para nós. Porque nós não sabemos qual ensino a gente deve seguir. Essa é a função da liderança, dos líderes, dos presbíteros, dos pastores, dos bispos. Conduzir o povo na direção correta, desviando ele dos falsos ensinos, desviando o povo dos falsos mestres. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Escute isso. Preste atenção. Não dificulte o trabalho dos líderes. Em nome de Jesus. A gente está dizendo uma coisa e o povo está fazendo outra. A gente ensina de uma maneira, amanhã você posta uma corrente no Facebook dizendo envie isso para 7 pessoas. Facilite nossa vida. A gente vem aqui e fala, olha, pelo amor de Deus, a doutrina adventista lá do 7º dia, ela não é bíblica. E aí você vai e posta alguma coisa daquele cara lá de óculos que é adventista. E é o que a gente mais vê, os irmãos cristãos postando coisas dos adventistas. A gente está falando aqui sobre idolatria e aí alguém vai e publica coisas do padre Fábio de Mello. Facilite nossa vida. Ah, mas o que ele falou é bonito. E daí? E daí? Você deixaria o seu filho ser criado por um homossexual só porque os ensinamentos dele são legais? Então por que a gente compartilha coisas dos adventistas, dos católicos, dos padres lá? Se os ensinos deles não são bíblicos. Escute isso, preste atenção por favor. Facilite a nossa vida. O fardo é pesado. Nos escute. Nós não queremos o mal da igreja. Pelo contrário, nós queremos o bem. Nós queremos que a igreja cresça até chegar o momento que, se nós não estivermos aqui, você vai ser um cristão forte e maduro, sem precisar de nós. Esse é o nosso objetivo. Mas às vezes é frustrante, irmãos. Estou abrindo meu coração para vocês. É frustrante porque parece que o nosso trabalho é em vão. A gente ensina e a pessoa, e as pessoas fazem ao contrário. Amém? Não, não tem amém não. Faça o que a gente ensina. Amém? Amém. Agora amém. Então Tito foi deixado em Creta para que ele pudesse organizar uma liderança que pudesse conduzir o povo na direção correta. Porque o povo sem líder, ele se desvia. Essa é a mensagem do livro de Juízes. Acontece isso, se eu não me engano, 7 vezes. Um juiz se levantava, o povo se voltava para Deus. Era colocado no caminho correto. O juiz morria, o povo se desviava para a idolatria. Se levantava outro juiz, o povo se voltava para Deus. O juiz morria, o povo se voltava para a idolatria. O povo sem liderança é um povo rebelde. É um povo rebelde, não contra a liderança, mas é um povo rebelde contra Deus. Jesus, falando a respeito dele mesmo, é verdade, mas é uma coisa que nós precisamos refletir. Ele disse, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se uma igreja não tiver uma liderança, ela não será organizada. E ela será frágil para os ensinos heréticos e errados, para tudo aquilo que é contrário à sã doutrina. Jesus será tirado do centro.
E o homem será colocado no trono que pertence a Jesus. E é isso que nós queremos tirar do nosso meio. Dizer que nós não somos importantes. O importante é Jesus. Ele é o Senhor e não nós. E aí a gente parar de vir aqui. E aí, irmãos, eu estou dizendo isso, mas eu acredito que vocês não fazem isso. Mas a gente parar totalmente de vir aqui buscar alguma coisa. De vir buscar uma porta de emprego aberta. Parar de vir aqui buscar uma cura A ou cura B. Mas vir aqui para celebrar o nome do Senhor. E ser edificado e impactado pela palavra dele. Não a palavra do pastor que pouco vale comparado às Escrituras. Mas ser impactado pela palavra do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. E é assim que nós colocamos Deus no centro. Mas isso só acontece se houver uma liderança firmada nas Escrituras. Uma liderança bíblica. Uma liderança que conduza o povo na sã doutrina. Se não for assim, não há organização. Por isso ele fala, no versículo 5, olha, te deixei para organizar o que estava faltando e para colocar, estabelecer em cada igreja presbíteros, porque só há organização se houver liderança. Não dá para fazer de outra maneira. Não dá. E eu nem vou me estender muito nessa questão, porque nós passamos 6 meses falando sobre isso aqui, irmãos. 6 meses falando sobre líderes. E graças a Deus, nós temos líderes nessa congregação. Amém? Você crê que os líderes que tem nessa congregação, eles estão buscando conduzir o povo no caminho correto? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então nos ouça, por favor. Facilite o nosso trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fardo é muito pesado. Versículo 6. Perdão. Ainda no 5. Ele disse que deixa Tito em Creta para que ele colocasse em ordem algumas coisas. Então ele ficou lá por um propósito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é o nosso propósito aqui? Tito estava lá em Creta com o propósito de estabelecer presbíteros e colocar a coisa em ordem. Mas e nós? Qual é o nosso propósito em congregar aqui no Gereissati 1? Como eu tenho servido a Deus congregando aqui no Gereissati 1? Que propósito, ou para qual propósito eu tenho servido aqui? Ou por acaso a gente tem vindo para cá só para cantar, ouvir uma pregação para eu sair daqui me sentindo bem? Ou eu venho para cá e estou congregando aqui porque eu entendo que eu estou aqui não à toa, mas para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Assim como era o de Tito lá em Creta. Eu tenho compreendido isso. Que eu não estou aqui à toa, mas eu estou aqui para cumprir alguma coisa que Deus me quer. Que Deus quer de mim. Ou eu acho que vindo aos cultos, ou não vindo aos cultos, sei lá, é suficiente. Ou qual a nossa contribuição aqui? Temos um propósito em estar aqui? Pense nisso, irmãos. Tito tinha o propósito dele em Creta. Qual é o nosso propósito aqui? Qual é o seu propósito aqui na igreja, na congregação do Gereissati? Pense nisso.
Saia daqui pensando nisso. Versículo 16. 6. Amém. Diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não sejam acusados de libertinagem nem desobediência. Eu vou trocar em miúdos. Que o líder seja alguém que tenha uma família estável e que seja fiel ao Senhor. Amém? Amém. Não vou me esticar nisso, porque eu passei muito tempo falando sobre isso. Foram 6 meses falando sobre isso. Então ele está dizendo, Paulo aqui para Tito, que Tito tinha que estabelecer liderança, mas não era qualquer pessoa. Havia critérios. E que tinha que ser alguém que tivesse uma família estável. Não podia ser uma família duvidosa. Uma família que a gente não sabe que hoje está bem, amanhã não está. Que a gente não sabe se hoje está casado, amanhã não vai estar. Mas seja alguém estável, firme, que aguente os solavancos da vida e da igreja. Alguém que tenha filhos obedientes, filhos cristãos obedientes. E ele usa até uma palavra aqui, eu não sei se na tradução de vocês é essa mesma palavra, mas ele diz que não sejam acusados de libertinagem. É assim que está aí na Bíblia de vocês? Está como aí já? Dissolução, é a mesma coisa. Libertinos. Em outras palavras, mundanos. E aí, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Mundano não é aquela pessoa que ouve música do mundo. Não tem nada a ver com isso. Mundano é aquela pessoa que tem pensamentos e valores mundanos. Como é que eu sou como mulher cristã? E aí o seu pensamento é o pensamento mundano e não o pensamento cristão. Isso é ser mundano. Como é que eu sou um filho? E aí o meu pensamento em ser filho é o pensamento mundano e não o pensamento bíblico cristão. E vive em libertinagem, em dissolução. Esse tipo de pessoas, esse tipo de filhos. Então o líder não poderia ter esse tipo de filho. Mas aí, irmãos, eu queria aprofundar um pouco isso e trazer isso para nós. Porque eu sei que os ensinamentos e as orientações de Paulo aqui é para Tito. Para que Tito estabelecesse líderes. E os líderes não podiam ter filhos libertinos, ou que fossem acusados de libertinagem e nem desobedientes. Mas, apesar de Paulo estar orientando Tito com relação a líderes, isso serve para todos nós como cristãos. Os nossos filhos não podem ser libertinos e desobedientes. Não é só, os nossos filhos não só, se a gente for líder, que eles não podem ser assim, não. Se você é cristão, o seu filho não pode viver como libertino e ser desobediente. Amém? E eu estou dizendo isso porque é muito comum esse tipo de cobrança vir para quem é líder. Não é? Olha o filho do líder, o que faz? Olha o filho do pastor. Olha o filho do pastor, meu Deus. Olha a filha do pastor. Meu Deus, olha a roupa que a filha do pastor está usando, meu Deus. Não dá dor dele. Certo, mas e o teu filho e a tua filha? Então vamos trazer isso para nós como cristãos.
Se você tem filho ainda pequeno, assim como eu, preste atenção no que ele lê, no que ele assiste, no que ele lê também. Porque a Rebeca tem 7 anos, mas ela lê. E ela ainda é criança. Então preste atenção. Preste muita atenção. Não deixe ele fazer, não deixe ela fazer tudo o que quer. Não deixe seu filho ou sua filha ser educado pelos avós, porque vão estragar. Vão estragar. Meu avô, ele dizia assim: quem pariu Mateus, era isso que ele dizia. Tem outra aqui, ó. Os filhos amansa e os netos monta. Isso aí foi meu sogro que disse. Os filhos amansa e os netos monta. Meu sogro disse isso. Então não deixe. O filho é seu. Quem pariu Mateus. Amém, irmãos? Completa aí esse provérbio que ele pariu aí. Ele pode ser de duas maneiras, mas na verdade tudo dá no mesmo. Porque ou é quem pariu Mateus que embale ou balance. É o mesmo. Quem pariu Mateus que balance. O filho é teu, cuida dele. Então, irmãos, como cristãos, os nossos filhos não podem ser acusados de libertinagem e nem de desobediência. Versículo 7. Agora ele vai trabalhar um pouco mais essa questão, ponto a ponto, de cada característica. Primeiro, no versículo 7, ele fala das características negativas que esse líder não pode ter. Ele diz, versículo 7: pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja... Só um parêntese aqui. Note que no versículo 5, Paulo manda ele estabelecer o quê? Presbítero. Agora ele usou o quê? Bispo. Então, ele está usando a palavra presbítero e bispo como sinônimos. Não são coisas distintas, mas sinônimos. Ok? Até porque a palavra bispo significa supervisor. E ele foi deixado em Creta para quê? Para observar e colocar as coisas em ordem. Ou a mesma pessoa pode desempenhar duas funções. No caso do presbítero, presidir. E no caso do bispo, ele, né? Bispar. Supervisionar. Amém. Versículo 7, continuando. É necessário que o bispo seja, primeiro, irrepreensível, não arrogante, nem inclinado à briga, nem ao vinho, nem violento e nem dominado pela... Ele dá 6 características negativas. Quando ele fala que ele tem que ser irrepreensível, não significa dizer que ele não vai pecar. Significa dizer que ele não pode trazer escândalos que o desqualifiquem. Amém? É a mesma coisa aqui no versículo 6, quando ele diz que os filhos não sejam acusados de libertinagem. Mas não é apenas uma acusação, é uma acusação que se comprova. Então o bispo ele tem que ser irrepreensível para que ninguém possa apontar para ele e dizer assim: olha, mas ele está fazendo isso. Ou já fez. Eu ouso a dizer que alguém que comete algum tipo de pecado daqueles que nós consideramos sérios, eles estão desqualificados para o ministério de presbíteros e bispos. E não deveriam mais exercer tal função. Ok?
Eu ouso a dizer isso. Aí ele diz que eles não podem ser arrogantes, nem inclinados a brigas, nem ao vinho, nem violento e nem dominado pela ganância. Mas isso é bem óbvio. Como uma pessoa vai manter a ordem? Como uma pessoa vai liderar se ela for arrogante? Como uma pessoa vai liderar se ela é dado à confusão, à briga? Uma pessoa que não se controla. Alguém olhou feio para ela, ela já está querendo xingar. Ou coisa pior, bater, esfolar. Então não pode ser dado à briga. E nem pode ser dado ao vinho. Por que não pode ser dado ao vinho? Porque se ele beber, provavelmente ele vai brigar. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, onde há dissoluções, algumas traduções, contendas. Então, não pode ser dado ao vinho. Não pode ser violento. O cara está aqui no púlpito pregando, mas em casa ele mete a pena na mulher. Está cheio da unção, né? Unção, outro não. E nem dominado pela ganância. Por quê? Porque ele vai correr dois riscos. Primeiro deles, e eu creio que esse seja o mais sério, ele vai fazer de tudo que ele puder para encher o prédio da igreja, porque quanto mais gente, mais dinheiro. Então ele não estaria preocupado com a evangelização e a salvação, e sim o quanto ele iria arrecadar. E a outra preocupação é justamente ele roubar o dinheiro da igreja. As duas coisas andam juntas. Então ele não pode ser ganancioso. Ele não pode trocar de carro todo ano. Coitado de mim. É verdade. Ele não pode. Quem foi que me falou que, não sei se foi o Berg, eu acho que foi o Berg, estava me dizendo que estava ouvindo um cara arrecadando dinheiro e estava faltando só um pouquinho para comprar um terreno. Era a última parte que estava faltando. E ele estava chamando os irmãos para arrecadar, para comprar esse terreno lá. Mas faltava bem pouquinho. Só faltava 4 milhões. Aí eu fiquei, meu Deus. Meu Deus. Se no versículo 7 ele fala das características negativas que o presbítero ou o bispo não poderia ter, no versículo 8, ele fala das características positivas que esse bispo tinha que ter. E eu gostaria que você notasse o contraste que há entre cada uma das características. Primeiro, ele diz que ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado. Se são 6 características, preste atenção aqui. Se são 6 características negativas, ele fala 6 características positivas. Mas preste atenção. Olhe para o versículo 7 e olhe para o versículo 8. Vamos comparar as características. Eu quero que você pule a primeira aí, porque a primeira ele vai falar que ele tem que ser irrepreensível, não é isso? E vamos ver a partir da segunda. Ele diz que ele não tem que ser arrogante. Qual é a primeira característica do versículo 8? Qual é? Hospitaleiro. Você conhece alguém arrogante que gosta de receber alguém em casa?
Conhece? O cara que é arrogante, mas ele gosta de receber as pessoas em casa. Eu acho difícil. Então, ele não pode ser arrogante, mas ele tem que ser hospitaleiro. Aí, ó, a segunda característica do versículo 7 é que ele diz que ele não pode ser inclinado à briga. E aí, no versículo 8, ele tem que ser o quê? Amigo do bem. A outra característica é que ele não pode ser dado ao vinho. Qual é a outra característica lá no versículo 8? Ele tem que ser sóbrio, moderado. A outra característica, ele não pode ser violento, mas ele tem que ser justo. Ele não pode ser ganancioso, ele tem que ser o quê? Piedoso. E aí a última característica é a resposta da primeira. Ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser equilibrado. Amém? Amém. Então é assim que devem ser os líderes na igreja. Nós temos, irmãos, pessoas à nossa volta. Nós lidamos com pessoas o tempo todo. E se nós tivermos as características negativas e não as positivas, nós não poderemos fazer esse trabalho na igreja, de formar uma comunidade, de organizar uma comunidade que seja saudável aos olhos de Deus. Pelo contrário, nós vamos ter brigas, discussões, dissensões e divisões. Mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser um em Cristo Jesus. Então esqueçamos as características negativas e possamos ter as positivas. Para finalizar, versículo 9. Que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina. Para que seja capaz tanto de exortar essa doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Esses líderes precisariam ser fiel à palavra de Deus. Eles precisariam ser fiel no seu ensinamento da sã doutrina. E aí eu colocaria aqui sã doutrina nesse contexto que Paulo está ensinando desde a primeira e a segunda carta de Timóteo, como aqui em Tito, eu colocaria que essa sã doutrina é o Evangelho do Senhor Jesus. Ele precisa ser fiel ao ensino do Evangelho do Senhor Jesus. Como anda a nossa fidelidade à palavra de Deus? Quais são as nossas ideias e valores da vida em comum? Nos assuntos da sociedade. Deixa eu dar um exemplo. Quando se fala de mulher, o papel da mulher, qual é o padrão que nós usamos? O padrão da sociedade, o feminismo? Ou nós usamos o padrão da Bíblia, a mulher cristã? Qual tem sido a nossa fidelidade com relação às Escrituras, naquilo que nós pensamos e vivemos? Temos seguido o mundo, os ensinamentos mundanos, ou temos seguido os ensinamentos cristãos? Quando eu falei da questão do feminismo, eu não sou a favor do machismo. O machismo também não é bíblico. Nós precisamos ser homens conforme a vontade de Deus e ser mulheres
conforme a vontade de Deus, seguindo o padrão estabelecido nas Escrituras. Essa é a nossa fidelidade às Escrituras. Amém, irmãos? Amém. A igreja, quero concluir aqui. A igreja precisa ser mantida em ordem. E para isso acontecer, é necessário ter homens, líderes, com essas características positivas. E que não tenham essas características negativas. E que, assim, sendo assim, nós possamos blindar a igreja contra esses falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores e falsos apóstolos. E que assim, e somente assim, nós possamos ser uma comunidade cristã saudável, para a honra e a glória do nosso Senhor Deus. Amém. Glória. Amém? Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos ficar de pé.